Graça e paz. Chegamos na metade da nossa campanha, 20º dia hoje, e a gente vai pensar um pouco sobre a responsabilidade da igreja. Você vai ver o quanto a igreja precisa se envolver com a obra missionária e dar o melhor para esse tipo de trabalho. Vamos ler o livro, de Atos, lá no capítulo 13, verso de 1 a 3, e aí a gente medita um pouquinho sobre esse pedacinho, esse trechinho da Bíblia, tá bom? Na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Olha que interessante essa dinâmica aqui, esse relacionamento que havia entre o Espírito Santo e a liderança da igreja. Eles estavam orando e Deus então deu uma direção para separar duas pessoas. Vamos ver como é que foi esse processo. Primeira coisa que a gente aprende aqui é que a liderança buscava a Deus em jejum e oração. Está lá no verso 2. Uma liderança comprometida com Deus em buscar a sua face e direção, claramente terá a visão de executar o plano de Deus para o mundo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles obedeciam à voz do Espírito Santo. Não adianta só ouvir, tem que obedecer. O Espírito falou com a direção da igreja, dando-lhe orientação ministerial, e eles obedeceram. É isso que Deus espera de nós nos dias de hoje. Acontece que Deus tem falado bastante, mas as pessoas têm obedecido pouco. A terceira lição aqui é que o Espírito Santo pediu os melhores para missões. Barnabé e Saulo foram os primeiros pastores da igreja de Antioquia. Eles ensinaram a palavra e fizeram muitos discípulos e líderes naquele lugar. No meio da reunião, o Espírito Santo fala que eles devem separar seus melhores líderes e mentores para a obra missionária. Isso nos ensina que devemos dar sempre o melhor para missões, se realmente estamos obedecendo à voz do Espírito Santo. Quarta lição aqui: eles enviaram o melhor para missões. O texto diz que depois de um período de jejum e oração, a igreja obedeceu e enviou os seus melhores para missões. Nossas igrejas precisam obedecer à voz de Deus, a visão bíblica, e enviar os seus melhores membros para realizarem a obra missionária. Você que é membro da igreja, você está disposto a crescer espiritualmente e, se Deus o chamar, obedecer e dizer como o profeta Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Isso é uma questão muito séria que vale a pena a gente meditar sobre isso. Comece orando hoje pela tua vida. Que tipo de compromisso você tem com Deus? Você tem dado o melhor para o Senhor? Você entende que a obra missionária tem que ser feita com o melhor? Fale para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu creio que, como resultado desses 40 dias, nós vamos Deus chamando muitas pessoas, muitos jovens, muitos vocacionados para a obra missionária. Quero que você ore pela igreja brasileira. A igreja brasileira, como a gente vem orando, ela está num nível muito superficial com Deus, e para fazer missões tem que se aprofundar, e quem se aprofunda faz missões. Então peça ao Senhor: Senhor, dá profundidade para a igreja, para que ela entenda que aquilo que o Senhor coloca na sua mão é para servir, e que possamos dar o melhor. Resgata, Deus bendito, essa teologia missionária dentro das igrejas. Ore pelo Brasil, ore pelo teu estado, ore pela tua cidade, pelos líderes, da nossa nação, para que possam governar debaixo da direção de Deus. Ore pelas eleições de 2026, vai clamando ao Senhor para que Deus coloque homens e mulheres
né, comprometidos com a palavra. Ore também por aquelas 10 pessoas que você colocou o nome, 10 ou menos pessoas, não sei quantas pessoas você colocou, mas ore por elas, para que elas possam não somente serem alcançadas, mas Deus possa chamá-las para servir aonde quer que haja uma necessidade. Ore também por um povoado quilombola chamado Marruás. Peça para Deus a alcançar aquele lugar, peça para o Senhor tocar naquele povoado, peça para Deus enviar pessoas para Marruado e que Ele levante investidores, empresários, igrejas que queiram desenvolver um trabalho ali naquele povoado quilombola, em nome de Jesus. E peça ao Senhor também pelo teu pedido pessoal. Creia que Deus está agindo e no final dos 40 dias você vai poder contar aí o seu testemunho daquilo que Deus tem feito na tua vida pessoal. Deus te abençoe.